Galerinha, bom dia. Essa chuvinha, o cara fica louco para assistir uma aula, né? Eu vejo nos olhos de vocês a sede pelo conhecimento. Calma, calma que já vai começar, meu querido. O negócio é o seguinte, ó, não se espantem. A gente finalmente fez um trabalho de matemática há pouco. Logo em seguida uma prova, né, que nós corrigimos na aula passada. Eu vou entregar para vocês logo em seguida, enquanto vocês dão uma treinadinha aqui no trabalho. Por que eu estou fazendo um trabalho já na próxima segunda-feira em dupla com consulta? É o último. É a última chance de conseguir uma gordurinha aí para não ter surpresa no final do ano, certo? Eu estou fazendo isso porque na segunda-feira meu filho vai participar de um campeonatinho de taekwondo lá em Foz do Iguaçu. E eu nunca, quem sempre leva ele nos campeonatos é a mãe dele. Eu, né, vou lá assistir eventualmente e tal, devido à minha ocupação. Mas dessa vez eu tive que assumir e com grande prazer, óbvio, comuniquei ao colégio. O colégio foi muito respeitoso no meu pedido. E aí eu preparei avaliações para as turmas todas nessa segunda-feira, certo? Então o trabalhinho vai ser sobre o quê? Sobre essa parte final da apostila volume 3. Duas questõezinhas de pirâmide que eu vou exemplificar agora e vou te botar para trabalhar já na sequência. E uma questãozinha de cone. Duas questõezinhas de cone. 4 questões, tu tem 2 aulas para trabalhar isso, né? Em dupla, com consulta, tranquilinho, sem sangue, por favor, né? Vai ter provavelmente alguém aqui cuidando de vocês para que vocês não se machuquem, certo? Mas uma das questões, aliás, 2 das questões envolvem esse raciocínio aqui, ó. Para uma pirâmide de apótema 10 centímetros e base quadrada de 12 metros de lado, determine a altura, a aresta lateral, a área total, o volume. E aí, galerinha, e assim, ó, não vai ter o desenho. Esse aqui é uma coisa importante, não vai ter o desenho. Como tu vai poder consultar, tu vai poder pegar um desenho da apostila e usar um desenho da apostila, se for o caso, para colocar os valores e visualizar. Mas seria importante que tu treinasse essa capacidade de desenhar uma pirâmide de base quadrada e fazer os desenhos, né, que a questão sugere ali. Essa talvez seja a grande competência que essa parte da matéria exige. Então olha só, podes começar pela parte de cima, se tu quiser, da tua pirâmide, e traçar as arestas laterais. Quantas serão as arestas laterais? 4? Como é que eu sei que são 4? Porque ele falou que a base é quadrada. Uma delas eu fiz pontilhada porque eu estou enxergando esta pontilhada através das faces que estão na frente dela. E depois eu posso unir, ó, as arestas laterais. As arestas da base, perdão. Então tu vê, não ficou perfeito ali embaixo, a minha base não está na perspectiva adequada, mas eu já consigo me safar e eu já consigo escrever alguma coisa a respeito dessa minha pirâmide. Para uma pirâmide de apótema 10 centímetros. O que é o apótema da pirâmide? É aqui do meio até a lateral, é isso? Quase. Essa é chamada de apótema da base. Olha que sutil. A apótema da base é o que o amigo falou. Sai do centro da base, onde a altura bateria, né? Até a aresta lateral perpendicularmente. Seria o raio de uma circunferência inscrita, né? O raio de uma circunferência inscrita lá. Beleza, essa é o apótema da base. Quem é o apótema da pirâmide? Ou só apótema? É a altura da face lateral. Essa face lateral não é um triângulo? Então se eu traçar uma altura para ela, ó, essa altura é que é chamada de apótema da pirâmide. Apótema da pirâmide. Ele pediu o apótema da pirâmide, não, pediu a altura na verdade, né? A altura eu vou traçar, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou traçar a altura em outra cor para te ajudar a visualizar. Mas tu concorda que desse ponto de vista não fica claro o triângulo que se formou lá, né? Então de repente vale a pena eu pegar esse desenho e trazer ele aqui para o lado, mas já viradinho de lado para vocês, ó. Ou seja, o H, que é a altura da pirâmide que eu pintei em amarelo, está ali dentro. O apótema da pirâmide é a altura da face lateral, que é um triângulo. E o apótema da base é aquele carinha lá de baixo. Ali dá para formar um triângulo retângulo, onde o nosso querido Pitágoras é muito bem-vindo. Cara, 70% do teu trabalhinho é a aplicação de Pitágoras.
O difícil para o aluno às vezes é visualizar o Pitágoras que ele vai fazer. Como ele me falou o apótema da pirâmide que mede 10, me falou, olha só, ele não me falou o apótema da base. Claro, né, se isso aqui mede 12, né, galera, aquela partezinha ali mede 6. Então, beleza, esse cara aqui mede 6, o apótema da pirâmide mede 10 centímetros, vamos calcular a altura. 10 ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 6 ao quadrado. Não se esqueçam que a hipotenusa vai sempre sozinha do lado da igualdade, né? De um dos lados da igualdade. Menos 36 igual a h igual a raiz de 64, aquele famoso triângulo pitagórico. 8 centímetros. Então tu vê, né, cara? O grande trabalho que tu vai ter é visualizar a piramidezinha. Né? Vai ser muito similar a isso aqui, tá? O trabalho vai ser muito, muito similar a isso aqui. A aresta lateral. E agora? Usa o mesmo triângulo, só que usa a altura como a apótema do triângulo e a hipotenusa como a aresta lateral. Legal, legal. Parabéns pela visualização. Vamos esclarecer para quem não enxergou. Esse triângulo que se formou aqui, ó, com o apótema da pirâmide, que é a altura, né? É a altura desse triângulo aqui, que é a face. E aqui, ó, essa aqui é a metade da aresta lateral, né? Certo? Que vai ser também 6. Isso aqui é 90 graus, já que esse apótema da pirâmide é uma altura. E a aresta lateral é essa do ladinho da pirâmide ali. Então, mais uma vez, nós vamos fazer Pitágoras. Vamos ver como é que vai ficar dessa vez. Tá a letra A. Vamos fazer a letra B aqui. Tá, pode ser, de repente pode ser. Vamos ver. 10 ao quadrado. Mais 6 ao quadrado, obrigado. Igual a L ao quadrado. Eu sugiro que o aluno sempre comece pela hipotenusa para ele já ver quem ela é e já deixar ela sozinha, né? Mas claro, pode começar ao contrário, eu que viajei. 136 igual a aresta lateral ao quadrado, 136 ao quadrado mais ou menos raiz quadrada. O mais ou menos aqui não faz sentido. O máximo que tu poderia fazer, como é um trabalho em dupla consulta, eu vou querer que tu faça, é simplificar essa raiz. Se fosse uma prova muito apertada de tempo, eu ia, não, tudo bem. Ou, né, botar uma aproximaçãozinha de uma casa após a vírgula. Tem essas duas opções, então. Ou tu faz no chutômetro e mostra o teu chutômetro num rascunhozinho para fazer com uma casa após a vírgula aproximação, ou simplifica, como a gente relembrou lá no primeiro ano de matemática. Divide por 2, vai dar 50,68. Divide por 2, 34. Divide por 2, 17. Divide por 17, 1. A fatoração ficou 2 na terceira, que eu prefiro escrever 2 ao quadrado vezes 34. Raiz de 2 ao quadrado vezes 34 vai ficar 2 raiz de 34. É a forma mais simplificada disso aí. Unidade para não perder décimos. Centímetro. Beleza? Então tu vê, ó, vai ter questão realmente que a resposta não vai dar bonita. Porque se eu fizesse esse Pitágoras o primeiro dar bonito, o segundo ia dar feio. E se eu fizesse o segundo dar feio, o primeiro ia dar bonito, o segundo, o primeiro ia ficar feio. Então não te espanta se der uma raiz não exata no trabalho, vai acontecer. Nada demais. Alguém arrisca um número para a raiz de 136? Raiz de 136, chuta, 13, 3 vezes 3, 69, um pouquinho menos. Sim, mas por incrível que pareça, às vezes ficar pensando nisso pode dar mais trabalho do que pensar direto aqui. 12 vezes 12, 144, 11 vezes 11 é 121, tu já tem que ter decorado 11 ao quadrado, 12 ao quadrado, 13 ao quadrado, 14 ao quadrado, 15 ao quadrado. É uma vergonha tu na boca do vestibular não ter decorado isso, quer dizer que tu não está exercitando. Certo? 11 ao quadrado. 12. 13. 169. 14. 196. Parabéns. 15 vezes 15. 16 vezes 16. 256. Número importante. Por hoje tá bom. Depois é 289. 17 vezes 17. 18 vezes 18. 324. 19 vezes 19. 371. Isso não é porque o cara é rápido, é bom. É porque de tanto fazer na vida, cara. Imagina, eu tô há 10 anos fazendo exercício de matemática. Uma hora tu decora isso aí, certo? E ganha muita agilidade. Então já sabemos que é 11, alguma coisa, né? Concorda comigo?
Ah, agora mais uma chutadinha se tu bota a casa após a vírgula. Eu também vou aceitar se tu escrever 11, se tu acertar o próximo dígito, eu também aceito. 2 Pitágoras até agora tá light. Me ajuda, por favor, a área total desta pirâmide. Área total, o que seria isso? Área da base mais a área dos lados. É intuitivo, tá, galera? Não vai ter fórmula pronta, né? Porque se fosse uma pirâmide triangular, com a base triangular, já ia mudar um pouquinho a maneira de raciocinar. Mas continua sendo a área do chãozinho mais a área das coisinhas que vão ali no lado para fechar a pirâmide. Então vamos ver, letra C. Primeiro eu vou pegar a área da base, que é bem fácil. 12 vezes 12. 12 é o quadrado, já que é a área de um quadrado. 144 centímetros quadrados. Beleza. Agora eu vou calcular a área de uma daquelas faces. Vou chamar AF, a área de uma das faces. Como é que ficaria? Isso, é um triângulo. Então é base vezes altura sobre 2. Área da face. Quem é a base da face? É o 12. Quem é a altura da face? É o AP, né? É o apótema da pirâmide. Cuidado com isso, hein? O apótema da pirâmide é que é a altura da face lateral. E o enunciado nos falou 10 sobre 2. Então ficou 120 dividido por 2, que é 60. Como é que eu finalizo essa resposta? Vamos ver. A são 4. 4 vezes 60? 240 mais 144? 384 centímetros quadrados. Essa é a área total. O mais importante é tu perceber que não tem uma gota de matemática nova na tua frente. É tudo matemática velhíssima para ti. Pitágoras, área de figurinhas, que desde o fundamental a gente vem trabalhando. Só que agora tem que ter o carinho de conseguir visualizar dentro do enunciado, conseguir desenhar a tua pirâmide, no caso da prova, né? Porque no dia do trabalho, como eu falei, com consulta, tu pode olhar um desenho da apostila e plotar as medidas do próprio desenho da apostila, sem problema nenhum. Show de bola. Faltou o volume. Como é que faz volume mesmo? Área da base vezes a altura, que nem todo prisma, dividido por 3, porque cones e pirâmides têm um volume 3 vezes menor que os prismas e os cilindros, respectivamente. Então vamos lá. Letra D. Volume de uma pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Volume da pirâmide, área da base 144, altura 8, altura 8 sobre 3. Como 144 é 12 vezes 12, eu vou pegar um desses 12 e vou dividir por 3, que vai dar 4, certo? Aí eu pego esse 4 e multiplico pelo 12, dá 48. E 48 vezes 8, que é 320, mais 64. 384, não pode? Mas, professor, Oi. depois que tu abriu para 12, 12, vai ficar 24 vezes 12. Isso, mas é que eu preferi fazer só em outro caminho. Mas tá certo mesmo, que absurdo. Coincidência. 384 centímetros cúbicos, obrigado. Pô, bacana, ó. A área total dela se igualou ao volume numericamente, né? Isso aí é uma questão, uma pirâmide boa que eu inventei hoje. Pô, beleza, a pirâmide é uma pirâmide que dá pra fazer pegadinhas maravilhosas com ela. Claro que não é o objetivo do trabalho, né? A de vocês, a pergunta de vocês é extremamente similar a essas aqui. Eu provavelmente devo ter dado uma dessas grandezas aqui diferente e cobrado a outra grandeza aqui. Por exemplo, eu devo ter fornecido a altura e pedido a aresta da base, né? Alguma coisa desse tipo, certo? Mas é exatamente a mesma. Outra, para não ficar uma questão só valendo 5 pontos, eu peguei essa questão e dividi em duas partes. Questão 1 e questão 2, uma com A, B, C e D. Então vários itens para cada item valer meio pontinho, né? Para ninguém perder grandes pontos numa única questão. Show de bola. E agora a outra parte. Aliás, seria legal tu fazer uma dessa, né? Só que vou fazer o seguinte, para de repente não precisar roubar tempinho da aula de física. Já deixa eu te contar quais as duas outras questões que vão aparecer na prova. No trabalhinho, aliás. A outra questão, galerinha, que vai aparecer, ela é bem parecida com essa, só que ela vai tratar de cone.
E aí eu quero primeiro introduzir algumas ideias sobre cone para vocês. Acho que o maior contato que a gente tem com cone na nossa vida devem ser os chapeuzinhos de aniversário, né? Famosos chapeuzinhos de aniversário. Eu me lembro da dor daquele elástico esparquindo na minha cara. Aquilo é muito bonito, vai puxar aquele elástico vagabundo, né? Parte no queixo do cara. E aqueles cones também de sinalização da polícia, né? Acho que todo mundo já cruzou por um daqueles cones lá. Galerinha, claro que a base de um cone é ou é uma, se tu preferir. É a partezinha ali de fora, é a circunferência, né? Se eu for falar da base como um todo, a gente chama de círculo. Não é isso? Círculo é a pizza, circunferência é a borda de catupiry, não é isso? Certo? Então, ó, como é que seria a área da base de um cone, se eu te perguntar? É πr ao quadrado, tu vê, então não tem matemática nova, é só aplicação da matemática velha, é sacar que é um círculo e a área do círculo é πr ao quadrado. Então, peraí, R, deixa eu anotar o R aqui. O que é isso aqui mesmo? A altura, e a altura é sempre perpendicular, 90 graus com a base. Então adivinha o que eu vou fazer? Pitágoras. Pitágoras entre quem? A altura, o raio da base e esse ladinho. Esse lado, tu vê, né, cara? Esse lado, na verdade, a gente só enxerga ele como um lado porque é uma vista lateral do cone, né? Porque não existe aquele lado, é uma superfície curva. Tu concordas comigo? Então, para poder dar nome a essa coisa, né, a gente não pode chamar de lado, porque senão a gente pode confundir com isso aqui, que é um lado de verdade, né? A gente vai chamar isso de geratriz. Por que geratriz? Pensa bem. Porque é a reta imaginária que, se eu girar em torno de um ponto, gera o cone. Por isso, geratriz. É a reta imaginária que, se eu girar em torno do meu corpo, por exemplo, vai formar em torno do meu corpo a superfície de um cone. Beleza? Nome justo, né? Geratriz. A reta, ou melhor, o segmento de reta, que ao ser rotacionado em volta do cone, gera o cone. Inclusive, só para tu entender, ó, é muito comum nas questões de cone o cara falar de cone de revolução. O que é cone de revolução? É tu pegar um triângulo e girar ele em torno do eixo. Tu consegue visualizar que, se eu girar o triângulo em torno do eixo, forma um cone espacialmente? Chama-se cone de revolução. Nesse caso do cone de revolução, a geratriz é o lado do triângulo, né? É o lado maior, nesse caso, do triângulo que eu usei. Show de bola. Então como é que fica aqui a conta? G ao quadrado é igual H ao quadrado mais R ao quadrado. Então até agora não tem nada de novo, mais uma vez. Eu diria que tem uma parte bonita sobre cone que vale a pena o cara pensar, porque a primeira vez que eu vi, eu não engolia a história do cara. O quê? Essa fórmula aí, esse cara tá me mentindo. E aí eu fui pra casa, fiquei pensando, e aí eu concordei com o sujeito. Mas eu achei tão criativa a maneira de tu deduzir a fórmula. Essa vale a pena tu prestar atenção, cara. A parte mais bonitinha da aula de hoje é essa aqui. Eu vou querer a ajuda de vocês, hein? Essa aqui é legal. Pessoal, pensa bem, cara. Aquela coisa ali em volta do cone, essa superfície lateral do cone, eu quero calcular a área que ela ocupa. Só que para calcular, eu nunca te ensinei a calcular a área de coisas que fazem curva até agora, né? Aliás, o cilindro já, né? A gente já estudou cilindro, né? Me ajudem. Deixa eu ver aqui, vou fazer um cilindro, vou botar valores genéricos para a gente treinar essa ideia. Ó, como é que calcularia a superfície lateral desse cilindro? Quero ver se vocês lembram. 2πr. Por quê? É isso que eu quero, é isso que eu quero. Por quê mesmo? Isso, como é que tu falaria pro leigo? Ó, é porque eu fiz assim para poder pensar. A área da base da altura. Isso, é isso que tu tem que falar pro leigo. Ó, cara, pega essa cartolina enrolada, corta ela assim com a tesoura, ó, e estica ela. Tu aceita, tu pergunta pro leigo, tu aceita que ao fazer isso a área da cartolina não mudou? Entendeu? Porque de repente ele vai falar, não, mas aí tu esticou o cone, se tu esticou o cone mudou a área dele. Concordas comigo? Pode haver isso, né? E de repente até muda alguma coisa na área, né? A cartolina, de repente, ela ao ser desenrolada, ela comprime a face que estava enrolada e estica a face que estava mais espremida, né? Mas não, acho que o leigo aceita que, se nós cortarmos essa cartolina e esticar ela continua com a mesma área. Esse H é esse H aqui, né, pessoal? Então, que tamanho é esse que se gerou aqui, que se desenrolou? É a circunferência que se abriu, né? E uma circunferência é 2πr, por isso que a área de um cone, a área lateral, é 2πrh, certo?
Cara, o aluno que consegue achar isso por conta própria, ele está anos-luz na frente do aluno que não consegue achar isso, que precisaria de uma fórmula. Porque na UFSC não vai ter a fórmula. Não vai ter nenhuma fórmula de matemática. Tudo tem que ser raciocinado, certo? E aí, galerinha, vamos usar um raciocínio parecido com esse, ó. Vou cortar e vou abrir o cone. Aí é que tá, com que cara vai ficar essa coisa aberta, né? Pode ser um pedaço de uma circunferência. Se o cara enxergar isso, ele está perto já do objetivo principal. Concordam comigo? Cortei aqui o cone, ó, e abri esse chapéuzinho de aniversário aí. Como é que é o nome disso aí? É a planificação de um cone. Bacana, não, mas é isso aí. É toda figura que a gente recorta ela e espalha ela, a gente chama de planificação. De fato, né, a gente tornou uma figura que era volumétrica em um plano. Encaixamos ela num plano. Que tamanho é esse aqui de baixo? 2πr, é o 2πr que se desenrolou aqui de baixo. Ó. Abrimos, ficou grandão isso aqui. Isso aqui é o 2πr, mesmo raciocínio do cone. Quem é aqui? Geratriz. E agora, como é que eu vou calcular a área desta figura que se formou apenas com essas informações, o R e a geratriz? Essa aí é legal. Quando tu abre, a altura muda? Ah, interessante, né? A altura, onde é que estaria a altura ali? Será que eu poderia dizer que o H é daqui até aqui? Não, né? Porque é outra geratriz, concorda? Se você tiver uma reta daqui até aqui, é outra geratriz? É importante visualizar isso, né? Vou dar uma dica preciosa. Qual é o tamanho disso com relação ao círculo inteiro para dividir a área? A saída está aí. Se essa circunferência fosse uma circunferência inteira, calma, já vai pegar a mãe. Se fosse uma circunferência completa, qual seria a área dela? Área. 2πr é o tamanho da circunferência, não confundam isso. πr é o quadrado, mas quem é o R, gente, dela? É o G. Tu consegue enxergar que se eu completar a circunferência, o raio dessa circunferência é G? Então a área total, se ela fosse completa, seria πg. Esse πg ao quadrado, essa área total, está relacionada com que circunferência total? 2πg, porque o raio dessa circunferência é G. Tudo bem? Porém, eu estou analisando só um pedaço desse arco, né? Não estou analisando o arco total, que é 2πg. Qual é o arco que eu estou analisando? Esse 2πr tem que área, então? Uma regra de 3. A área total da circunferência, πg ao quadrado, é proporcional à circunferência total, 2πg. Mas como eu só estou querendo a área deste pequeno arco, que mede 2πr, então a área vai ser A. Agora é só fazer cruz. Credo, 2πg vezes A é igual a πg ao quadrado vezes 2πr. Área é igual π ao quadrado 2rg ao quadrado. Poderia ter simplificado antes, tá? É meio provocativa essa maneira como eu estou fazendo. E aí o alívio. Ô delícia! Que gostosinho! Oh, área igual πrg. Olha que bonitinho. Bem fácil, a área lateral de um cone, hein? Basta saber o raio da base e a geratriz. Tu consegue calcular a área que ocupa o cone. Agora, cara, essa sacadinha aqui, ó, essa regrinha aqui de 3, eu achei, a primeira vez que eu vi, o quê? Que é isso, cara? Que é isso? O cara tá pirado. E eu não gosto de engolir a seco, entendeu? Eu não gosto de não entender uma coisa. Eu não consigo nem dormir no outro dia se eu não entendi uma coisa na minha vida. Uma coisa que é lógica, que um ser humano já pensou. Ah, eu consigo pensar também. Somos todos iguais. Ah, não, vou entender. E aí passou um dia, passou 2, aí na hora que eu engoli, que eu entendi, cara. Putz, que prazer que me dá aquilo, né, cara? E aí, será que eu consigo? Passa uma semana, será que eu vou conseguir deduzir se não tiver na fórmula da U? Deixa eu ver. Faz o teu desenho, tenta deduzir. É a primeira vez que tu consegue deduzir, sem colar. Por conta própria, cara, a fórmula é tão gostosa, é tão legal. Dá um prazer bacana, né? Agora, olha só. 2 opções. Ou tu decora, para prova, eu tô pensando, né? Ou para UFSC. Porque no dia do trabalho, é com consulta. Tu vai na apostila, pega a fórmula e usa, certo? Mas, tu vê, ó, se tu quiser ser top, que é top, tem que aprender esse raciocíniozinho aqui. Super criativo esse raciocínio. Completa a circunferência,
compara a área total com a circunferência total e faz uma regra de 3 com o arco da circunferência que tu tem, para calcular a área. πrg. Beleza, galerinha, acho que é isso de... Ah, volume. Área lateral é πrg. Área total seria a área da base mais área lateral, né? É intuitivo. E volume. Área da base vezes a altura. Para já botar tudo nos seus devidos lugares, πr ao quadrado vezes h sobre 3, se quiser a fórmula pronta. Mas eu prefiro que tu lembre que a área da base vezes a altura sobre 3, que é a ideia genérica que serve tanto para pirâmides quanto para cones. Fazer o seguinte então, ó, só para ver se tu pegou a manha da brincadeira. Arrisca, ó, para não perder tempo passando no quadro. Eu trouxe a apostila de física, bem viajão. Obrigado. Arrisca a seguinte questãozinha nesta bela manhã. Ô, sorvetinho, dá uma olhada. Página 60. Faz o 1 para aquecer, que dá para usar até calculadora, e faz o 2 depois. Já dá uma água na boca aí antes do recreio. Vai! 60, 1 e 2. Em seguida eu corrijo para ver se a gente está entendendo bem essa história. Tem que ser rapidinho, hein, galera? 8 minutos para vocês, 1 para mim.